Você acha que Deus se esqueceu de você? Você acha que Deus te abandonou? Por vezes você acha até mesmo que Deus se atrasou na sua vida. Mas e se eu te disser que Deus não está atrasado? Pelo contrário, Ele está te posicionando para um milagre ainda maior do que aquele que você pediu ou tem pedido, querido. E aquilo que você chama de atraso, Deus chama de alinhamento. Talvez você esteja assim agora, sabe? Cansado de esperar, orando há anos pela mesma coisa, pela mesma situação, vendo tudo acontecer ao seu redor e na vida de outras pessoas, menos na sua. E no fundo do seu coração já se passou, você já pensou em tantas coisas na sua vida e até mesmo que Deus se esqueceu de você. Ou pior, que você perdeu o tempo certo de Deus na sua vida. Eu também já pensei muitas vezes assim. Mas deixa eu te confrontar, né? Como um irmão mais velho aqui, deixa eu te confrontar com algumas verdades. A verdade é que Deus, ele não trabalha no nosso tempo, ele não trabalha no seu tempo, queridos. Deus, ele não trabalha do seu jeito, à sua maneira. E vendo dessa forma, você vai enxergar, entendendo dessa forma, você vai entender que, na verdade, aquilo que para você pode ser, né, um atraso, um abandono, um esquecimento da parte de Deus, para Deus é exatamente o que pode salvar, mudar, transformar a sua história de vida. É sobre isso que a gente quer falar no vídeo de hoje, queridos. Porque quando eu vejo na palavra, no livro do Evangelho de São João, capítulo 11, vai nos falar a respeito da história de Lázaro, o amigo de Jesus. E a história vai nos falar que Lázaro, mesmo sendo um amigo, né, muito amado, a sua casa, a sua família eram muito amados, né, por Jesus, chegou ao conhecimento de Jesus a notícia de que Lázaro estava enfermo, e aquela enfermidade era uma enfermidade, sabe, para a morte, né? Mas você sabe o que Jesus fez quando ele ficou sabendo daquela notícia, daquela informação que Lázaro estava por perecer por conta de uma enfermidade? Sabe qual foi a atitude de Jesus, queridos? Nenhuma em relação a Lázaro. Ele não mudou a trajetória dele, ele não mudou o caminho dele, ele não mudou, sabe, o trajeto dele. Sabe por quê? Porque ele tinha algo maior para realizar na vida de Lázaro. Aquilo que para muitos ali, né, era perda, para ele seria, sabe, um ganho muito maior, uma oportunidade de ganho muito maior. Então vejam, não sei se vocês estão contextualizados, né, com a história bíblica, queridos. A história vai nos falar que Lázaro, então, ele perece, ele vem a padecer, ele perdeu a sua vida, e depois, apenas depois de 4 dias, Jesus chega na cidade, em Betânia. A história bíblica vai dizer que quando Jesus chega, a primeira coisa que Marta e Maria, né, que eram as irmãs de Lázaro, vêm fazer, corre até ele e fala: mestre, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Entende? Por quê? Porque para elas Jesus havia chegado atrasado. Para elas Jesus havia chegado depois do tempo. Para elas Jesus havia perdido o time correto. E vamos falar sério, queridos. Quantas vezes nas nossas vidas, na sua vida, você não já pensou ou até mesmo tem pensado assim? Quantas vezes você tem pensado assim, que Jesus, poxa, se esqueceu de você, que Jesus se atrasou, né, ou perdeu tempo em relação à sua história, à sua vida? Quantas vezes você acha que Jesus se esqueceu de você, está fazendo, né, outras coisas, está ocupado com outras pessoas, como a história bíblica vai nos dizer, né, que Jesus, né, no meio, mesmo depois, né, de ter recebido aquela notícia, ele continuou as suas tarefas, seus afazeres, operando seus milagres, e um dos maiores milagres que ele operou, né, foi o da mulher do fluxo de sangue, sabe? Então muitas vezes você pode estar assim, como Marta e Maria, olhando: poxa, mas o Senhor opera um milagre na vida de fulano, ciclano, beltrano, tertrano, se esqueceu de mim, queridos. Não, ele não se esqueceu de você, porque no caso de Marta e Maria, queridos, para elas ele havia chegado atrasado, mas para Deus ele chegou no tempo perfeito, no tempo oportuno, no tempo exato de operar um milagre ainda maior do que aquele que elas estavam esperando.
Na sua vida, meu irmão, minha irmã, não é diferente. Eu sei que para você, eu não tô aqui, né, diminuindo a sua situação, né? De repente você tem 10, 20, 30 anos orando, sabe, por algo, por um milagre, né? Eu sei que é pesado, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, sabe? Mas eu sei também que Deus não está atrasado na sua vida. O Senhor não está atrasado nos seus planos para você. O Senhor não perdeu time. O Senhor não se esqueceu. O Senhor não se abandonou. Não te abandonou, né? O Senhor não virou as costas para você. Mas pelo contrário, para você também. Ele ainda tem o tempo perfeito, meu irmão, minha irmã. Porque entenda uma coisa aqui. Na vida de Lázaro, se ele tivesse chegado, né, no tempo que o povo, né, as irmãs de Lázaro gostariam, ele teria operado uma cura. Uma cura já é uma bênção, né? Amém, glória a Deus por isso, mas porque ele chegou no tempo dele, que é o tempo perfeito, ele operou uma ressurreição, um milagre muito maior, que foi testemunhado, sabe? Que virou agora, né, um testemunho não apenas para o ministério de Jesus, mas maior ainda para a vida de Lázaro, para a vida daquela família. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, meu irmão, minha irmã. Eu sei que você, quando você olha para a sua circunstância, situação, você já acredita, né, que você já não tem mais força, como eu ouço aqui alguns dos comentários, eu leio aqui e até respondo, né, alguns dos comentários, poxa, eu já não estou aguentando mais. A palavra de Deus para você hoje é calma. Calma, aguenta mais um pouco, porque no tempo certo, no tempo perfeito, no tempo exato, o Senhor vai se levantar, Ele vai vir a sua direção, vai estender a mão para você, e aquilo que você esperava, né, ser um milagre, sabe, de um livramento, ser um milagre de uma provisão, Deus vai tornar isso, sabe, um milagre de cura, de ressurreição, um milagre sobrenatural na sua vida. Porém, tudo isso é no tempo dele, é na maneira dele, é no meio que ele decidiu trabalhar nas nossas vidas. E posso te lembrar de uma coisa? A palavra nos diz que a vontade de Deus para você, meu irmão, minha irmã, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Tá entendendo? Então, algumas verdades aqui, queridos, que você precisa hoje entender. E a primeira é que aquilo que você chama, aquilo que você enxerga, aquilo que você entende por atraso, hoje, né, para Deus, está te conduzindo para um nível maior de milagre, para um nível maior de transformação, para um nível maior, sabe, de vitória, de glória na sua vida. Segundo ponto aqui, queridos, é que Deus, ele nunca chega atrasado nas nossas vidas. Pelo contrário, ele chega exatamente no momento em que o impossível se torna inegável. Você pegou isso? Eu vou repetir. Deus, ele nunca chega atrasado na sua vida, nas nossas vidas. Pelo contrário, ele chega no momento, no ponto exato em que o impossível se torna inegável. Sabe por quê? Porque se fosse possível, muitas vezes você mesmo não daria glória a Deus. Você mesmo, né, ainda recebendo um milagre de Deus, você não daria glória a Deus, você não reconheceria Deus nessa circunstância, nessa situação, nessa sua causa. Agora, quando se torna inegável, onde você não tem mais escolha, onde você não tem mais saída, onde você não tem mais busca, fulano, ciclano, tertano, beltrano, não conseguem mais te ajudar, só Deus te ajuda nessa causa, aí sim, não tem para onde correr, você então dá glória a Deus. É por isso, queridos, é por isso. E além de tudo isso, eu quero te lembrar de algo aqui, sabe? É que existe um perigo nesse processo de milagres, né? E o perigo é que muitas vezes você começa a querer se proteger da dor, e para se proteger da dor, você começa a diminuir suas expectativas no milagre, entende? É como você esperava, né, de Deus uma casa, e aí à medida que o tempo passa, a casa não vem, você deixa de crer para a casa e começa a crer para um apartamento menor. O apartamento não vem, você deixa de crer, né? Deixou de crer na casa, agora deixou de crer no apartamento próprio, agora você começa a crer numa casa para aluguel.
Aí a casa própria não vem, o apartamento próprio não vem, a casa de aluguel não vem, você começa agora, né, a crer para um apartamento ou um puxadinho de aluguel. Tudo isso são estratégias que nós, né, e muitas vezes inconscientemente, criamos para nos poupar da dor da perda. Ah, poxa, mas eu criei para aquilo e não aconteceu. Aí você, para não se frustrar, você começa a diminuir os seus sonhos. É assim que acontece. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa aqui. Deus não te chamou para diminuir os seus sonhos. Deus não te chamou para se poupar da grandeza. Deus não te chamou para desistir dos seus sonhos. Pelo contrário, queridos, Ele te chamou para se posicionar em tudo aquilo que Ele tem para você. Porém, aqui existe uma grande diferença entre desistir e entregar. A verdade é essa. E a verdade é que desistir, queridos, é quando você abandona. É o exemplo que eu acabei de dar aqui. Muitas vezes nós abandonamos os nossos sonhos, e muitos desses sonhos são sonhos que o próprio Deus colocou nos nossos corações. Nós os abandonamos para evitar um nível de frustração, mas Deus não quer que você abandone. Deus quer que você entregue a Ele. Porque é como diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia. O confiar em Deus é exatamente você abandonar nas mãos dEle, você soltar nas mãos dEle. Não é você entregar hoje e ficar todo dia, amanhã, depois, toda de hora em hora, né, indo lá ver se Deus já fez. Não é isso, é você entregar e confiar de que Ele, na hora dEle, no tempo dEle, a maneira dEle, ao modo dEle, ao meio dEle, vai fazer, queridos. Será que hoje você está no nível, quando você olha para a sua vida, para a sua jornada com Deus, você realmente está no nível de ter entregado e confiado, ou você, de fato e verdadeiramente, já abandonou os seus sonhos? Porque você vai ver que muitas pessoas têm um entendimento errado, né, de que entregar é fraqueza. Pelo contrário, queridos, entregar não é fraqueza, entregar é maturidade espiritual. E aí, para a gente então caminhar para o encerramento desse vídeo, desse bate-papo nosso aqui, eu quero te lembrar de algumas coisas. E a primeira delas é que você não está atrasado, Deus não está atrasado quanto à sua vida, quanto aos sonhos, quanto às promessas que Ele já liberou sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus não está atrasado. Segundo, você está sendo preparado. Tudo isso que você entende como atraso, para Deus é preparo. Nós já temos diversos outros vídeos aqui no canal falando a respeito disso. E aí, para encerrarmos, eu quero liberar essa palavra no seu coração, queridos. Confia. Por mais que a sua visão, ao seu coração, sabe, a sua ótica, Deus esteja atrasado, o tempo, né, já passou, está demorando, confia. Mesmo quando não fizer sentido para você, confia. Permaneça. Permaneça mesmo quando tudo te diz para desistir. Porque o Deus que te fez a promessa, Ele ainda é fiel e Ele continua de pé. Amém, queridos? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Se de alguma forma Deus ministrou ao seu coração, comenta aqui embaixo assim, ó, Deus não se atrasou. Fazendo isso, queridos, você está dizendo não é para mim, você está dizendo para você mesmo, para a sua alma. Lembra quando Davi disse, né, conversando com a própria alma dele que estava angustiada, quando ele disse: por que estás abatida, minha alma? Queridos, muitas vezes nós vamos ter que falar com nós mesmos, né? Muitas vezes nós vamos ter que falar com a nossa alma, com as nossas emoções. Acalma, aquieta-te, confia, porque o Deus que nos fez a promessa, Ele não desistiu de nós, Ele não se esqueceu de nós, Ele ainda está de pé. Então, se você entende isso, digita, escreva, comenta aqui embaixo. Deus não está atrasado, porque verdadeiramente Deus não se atrasou na sua vida, queridos. Amém? Se você não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, espero que Deus tenha te abençoado também. Se inscreva aqui no canal, toca nessa setinha aqui embaixo, envie esse conteúdo, esse vídeo aqui para o máximo de pessoas que você deseja abençoar e que você não deseja que essas pessoas desistam também de todos os sonhos, planos e palavras, né, que Deus já liberou sobre a vida delas. Fazendo isso, você nos ajuda a alcançar mais vidas, tá bom? Então é isso. Primeiro link na descrição aqui, link para o nosso grupo de WhatsApp.
todos os dias, diariamente, né, eu subo mensagens, textos, reflexões, louvores, tudo isso com o intuito de abençoar a sua vida, de te, né, animar, te levantar por dentro, de não te deixar desistir dos planos e projetos de Deus para a sua vida, tá bom? Então é isso. Vou deixar aqui o link da nossa mentoria também, se você quiser desbloquear, destravar os planos de Deus para a sua vida, romper com tudo aquilo que tem ainda te bloqueado e te impedido de alcançar mais dessa vida, vem conversar comigo, tá bom? Tenho certeza que ainda dá para tornar 2026 o melhor ano da sua vida, segundo a vontade de Deus para nós. Tá bom? Então é isso. Faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo no coração. Amo vocês.